Olá, eu sou Daniel, estou aí para falar sobre a API Lebre, mais especificamente sobre o pacote PHP Initialize. Bom, o pacote PHP Initialize, ele fica aqui, está localizado aqui no GitHub, né? Na versão 1.0. Ele fica aqui dentro de app/lib/php core. O arquivo load.php, o diretório load, o diretório config barra todos, na verdade, aqui está só o PHP, mas todos pertencem a esse pacote. Tá? Além disso, ele tem a dependência padrão das constantes interface, também tem a dependência do pacote translator, e ele tem mais duas classes da basic aqui que ele depende, que é a classe crypt e string, perdão. A standard já é padrão do pacote translator. Aqui tem outra namespace que ele depende também, que é o namespace UI. O namespace UI vai ter algumas classes aqui que nós vamos falar a respeito, mas são só classes de impressão propriamente dita. Então vamos acompanhar aqui no NetBeans, que fica melhor a visualização. Bom, a classe load, né, que fica aqui, como nós já havíamos falado, dentro de lib, php, core, nós temos o arquivo load, ok? Bom, esse arquivo aqui ele é responsável, na verdade o pacote ele é responsável por fazer toda a requisição dos arquivos, fazer o autoload dos arquivos. O autoload ele é feito através da configuração de um arquivo, que já vai ser falado. Também ela tem a responsabilidade de fazer o mapeamento das rotas relativas e absolutas. Né? Através de alguns tratamentos aqui, a gente retira a rota absoluta e a rota relativa, para quando tu precisar fazer um I/O de algum arquivo, tu sabe a rota onde tu tem que procurar. E também ela é responsável por obter informações das coleções de configuração de sistema. Né? Então, a classe principal é essa daqui, que nós vamos falar um pouquinho dela. Ela tem um construtor, onde tu passa o idioma para ela. Né? Automaticamente, ela vai ter embutido dentro dela um objeto do tipo Dictionary. Né? Depois de instanciada a classe load, tu também pode setar novamente o idioma, se tu não passou o idioma na hora que tu instanciou o objeto. E ela vai te trazer alguma configuração, que nós já vamos falar a respeito. O dicionário, que já vem embutido o objeto dentro dele. O diretório absoluto. O diretório relativo. Os arquivos do kernel, os arquivos do núcleo aqui que são necessários para que essa classe aqui aconteça. Erros. O diretório app-lib, que é uma rota que é bem utilizada, então eu resolvi criar um método aqui. E o diretório core-config, que é o diretório na qual tu vai resgatar as informações de configurações. Além do método run. O método run ele é responsável propriamente dito por fazer o autoload do objeto. Nós já vamos ver isso daí. E o getConstants, que ele te traz as constantes que tem nesse sistema aqui, ou que são desenvolvidas para esse sistema. No caso aqui, ó, é a interface dentro de constantes, do arquivo constantes aqui da raiz, lembrando, é onde estão todas as constantes. As constantes podem ser divididas por interface. A interface config, por sua vez, ela é responsável por ter as constantes que representam as configurações do sistema. Já vamos chegar lá. Bom, a classe aqui, load, como eu falei, ela é responsável pela inicialização do sistema, pelo autoload, pela requisição dos arquivos, certo? Como ela faz isso? Além desses arquivos que estão aqui no kernel, que são os arquivos que essa classe precisa para ela funcionar, a gente tem aqui, ó, os arquivos de configuração para que isso aconteça. Né? A classe
Initialize. A classe Initialize aqui dentro do diretório applib php core. A gente tem o diretório config, que pertence a esse pacote. Aqui dentro vão estar todas as configurações de sistemas, isso em forma de classe. Né? Nesse caso, a gente está falando propriamente dito do diretório config/php initialize. Né? Aqui, se a gente for ver a classe, está ela aqui. Então, ela tem que seguir o namespace dela, ela segue a hierarquia de diretórios, assim como no translator, que a gente já viu. Né? Então, ela tem o namespace core, config, php. Tá? E aqui dentro estão as configurações para que o autoload aconteça. Bom, o arquivo require significa que tu vai utilizar o autoload ou não. As extensões aceitas é num formato de expressão regular. Aqui dentro da expressão regular tu vai definir as extensões que vão ser aceitas por arquivos. Dir é os diretórios na qual a classe tem que buscar todos os arquivos com a extensão configurada para fazer a requisição. File important são os arquivos que têm relevância na requisição. Esse arquivo aqui ele vai ser sempre requisitado antes que isso aconteça. File denied são os arquivos negados. No caso aqui o array está vazio, mas tu poderia declarar um arquivo que não pode ser requisitado dentro desse diretório, por exemplo. Então tu declararia ele aqui. E dir denied são os diretórios banidos para requisição. Eu excluo esses diretórios porque eles são todos classes de objetos dinâmicos, são requisitados em real time. Então eu excluí eles aqui. Então, para realizar o autoload é através dessa configuração aqui. Aqui tu vai definir que dentro do applib php todos os arquivos com extensão php vão ser requisitados. E dentro desse diretório também. Sendo que esse arquivo tem uma prioridade e eu quero que tu negue a requisição de todos esses diretórios quando tu encontrar aqui no applib. Certo? Essa é a parte de requisição da classe. Bem simples, bem tranquila. Mostrar aqui um exemplo prático seria essa linha de código aqui, ó, 14, 15 e 16. Tá? A gente faria o require once no diretório onde tu estiver da classe applib php core load php. Esse arquivo. Tu criaria um objeto load, instanciaria o objeto core load, passaria um idioma selecionado, ou não passaria nada, ele assumiria o idioma padrão. Nesse caso eu fiz aqui um exemplinho bem simples, ó, que a gente tem uma variável language selecionado, recebendo já da interface aqui, ó, language, o português como padrão. Né? E se existir na URL lá o parâmetro getLang, ele substitui, daí passa aqui para o objeto. Bem simples, né? Só para esboçar. E aí aqui ó, a gente tem o load realizando o run. A partir daqui, ele vai fazer a requisição dos arquivos para a gente. Ou ele vai retornar uma exceção, ou ele vai retornar um booleano true. A partir disso, vocês sabem se aconteceu ou não o autoload. Então, o run retorna um true ou uma exceção. Né? A gente vai fazer aqui ó, 2 vardamp, só para ter certeza, né? Get declared class, acho, não. Get required files, isso que a gente precisa. Eu me atrapalhei aqui e me perdi na sintaxe. Ai, cara. Mas vamos lá. Eixo. Aí aqui, ó, só para a gente entender o que está acontecendo,
a gente vai expressar isso daqui, ó. Então a gente vai expressar todos os arquivos que a gente tem requisitado antes de fazer isso e após isso, tá? Aqui, ó, acho que é a que está executando. Ó, nós tínhamos dois arquivos requisitados. Depois do autoload, ele requisitou todos os diretórios que tu pediu para ele requisitar, ó. Certo? Então funciona, é bem bacana esse autoload aqui e ele é uma das principais ferramentas para essa classe aqui, para esse pacote que a gente está apresentando, né? Outra funcionalidade importante dele é essa daqui, que ele tem o getConfig, né? Então o getConfig o que é? É coleções de configurações que tu vai ter durante o longo da criação do teu sistema. E eles ficam sempre aqui, ó, em app lib php core config. Aqui tu pode separar por diretórios, vão ser teu namespace, lembrando sempre, né? Ó, core config php, no caso aqui. E aí tu vai criando as tuas configurações conforme tu necessita. E assim por diante, entendeu? Vão ter as configurações padrões já do sistema que ele utiliza para se orientar e tu pode criar outras configurações. E a chamada das configurações é muito simples também. Aqui, ó, a gente vai esboçar um exemplo. Na verdade, o exemplo já está pronto. Era só eu comentar ali. Bom, aqui está, ó, as configurações conforme a gente tem aqui nas constantes, né? Esse pacote ele é muito parecido com o Translator. Tu vem aqui, ó, e declara as constantes para facilitar o teu acesso, né, ao objeto. Tu vem aqui na config, cria a tua configuração e depois tu chama sempre através do objeto load, ó, de uma classe, de uma instância de um objeto da classe core load. Tu vai simplesmente vir aqui, ó, e instanciar as tuas configurações, ó. Aqui, ó, load getConfig. Aí tu vai passar a tua configuração. Eu fiz uma interfacezinha aqui já bem legal para a gente ver. E aqui vão estar as configurações, ó. O objeto do PHP Initialize, como a gente já tinha visto, ó. Extensão, o dir, né? E assim tu tem as outras configurações também. Ele é um pacote bem simples. Ele é um pacote que provavelmente não cresça muito mais além disso. Pode ter algumas melhoras em performance, em alguma coisa, porque ele já é um pacote bem robusto e o objetivo dele foi atingido. O objetivo dele era fazer o autoload, resgatar as configurações, porque por ele fazer o autoload ele vai estar sempre em primeiro lugar, então essa é a coluna vertebral sempre da API. Isso daqui vocês vão ver constantemente. E ele resgata as informações de configurações e já te entrega as rotas que tu necessita para localizar outros arquivos. Então o objetivo dessa classe, desse pacote, o pacote PHP Initialize é esse. Ele é bem simples. Resumidamente aqui a gente falou sobre ele, é isso. A gente vai ter outros vídeos depois mais detalhados de como tu criar uma configuração, como tu trabalhar com esse objeto. E é isso daí, pessoal. O pacote PHP Initialize, né, é esse pacote aí que a gente está vendo. Consiste nessa versão aqui, que está aqui com 2 commits. A gente tem o pacote Core Initialize, que pertence também ao kernel. Sem ele tu não faz muita coisa. E valeu, até a próxima.